Obrigado pelo carinho, pastor. Obrigado, igreja, pelo acolhimento, né? Por estar nos recebendo. Quero dizer a vocês que a primeira pessoa que eu falei hoje foi com a minha esposa, né? Dando-lhe os parabéns pelo seu dia, principalmente, né? Nós temos servido ao Senhor juntos nesse ministério, nesse tempo, que nós temos 44 anos de casados. 2 filhos, uma filha do coração. O pastor Shirley falava da alegria de ser avô, né? Da emoção de ser avô. E avô de 9 netos. Porque só um filho meu disse assim: deixa que eu encha a terra. Me deu 5 netos, né? Então, os outros nasceram também. Tem 2 filhos do nosso filho mais novo e 2 netas da nossa filha do coração. Então, alegria ter a família, né? Servindo ao Senhor e cuidando dela para que seja bênção nas nossas vidas. Irmãos, igreja relevante, né? É o tema que a gente está pensando, refletindo nesse tempo. E quero continuar então chamando os irmãos para voltarmos a nossa atenção. O nosso texto básico é de Atos capítulo 2, que temos pensado na igreja relevante à luz da igreja primitiva. Ontem a gente aprendeu porque nós a chamamos de primitiva, não pelo fato de ser uma igreja rude, não, mas pelo fato do tempo, né? Ser uma igreja antiga, mas tremendamente relevante para aquele tempo, para o seu tempo, né? Para o tempo em que o Senhor lhe permitiu marcar a história, né, do seu povo, no seu surgimento, na forma como desenvolveu o seu trabalho. Hoje nós vamos verificar o verso 44 e 47, né, do texto de Atos. Verso 44 e 47 diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Atenção aqui para as expressões, né, colocadas no texto. Tinham tudo em comum. Unidos e tinham tudo em comum. Louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e o Senhor acrescentando à igreja os resultados da sua relevância, né? Aqueles que iam sendo salvos. Então, continuando a nossa reflexão do livro de Atos, lembrando para aqueles que não vieram nos outros dias, que o livro de Atos foi escrito por Lucas, né? O mesmo autor dos evangelhos, e com muito detalhe, com muita riqueza de informação, devido ser Lucas um historiador também. E ele relatou com bastante detalhes a respeito daquilo que a igreja primitiva, a igreja dos dias dos apóstolos, exerceu o seu ministério e marcou a sua história. Nós estamos caminhando exatamente na ideia de ser o livro de Atos uma proposta para uma igreja relevante hoje. Essa é a ideia que nós estamos refletindo. E começamos desde o primeiro dia, né, da primeira palavra, nomeando algumas propostas encontradas na revelação de Atos 2, que servem para a nossa reflexão como modelo de trabalho, né? A aceitação como desafio para que sejamos uma igreja relevante. Vimos logo na primeira mensagem que há muitos modelos que têm sido propostos às igrejas para que ela de alguma forma se torne relevante. E naquele dia, naquele momento, eu disse que aqueles postos não significam que eles não tenham obtido ou dado algum resultado para a igreja, mas o modelo bíblico de Atos, sem dúvida, é para nós tremendamente importante, impactante, e a igreja precisa estar voltada os seus olhos, as suas atenções para aquilo que a palavra revela para nós. Então nós, à luz desse texto que a gente tem aqui, como
proposta para uma igreja relevante é uma igreja que, primeiro, é uma igreja onde encontramos vida de comunhão. Ou seja, a coinonia da igreja, a comunhão da igreja. A igreja precisa ser um lugar onde as pessoas se sintam acolhidas. A necessidade que as pessoas têm de se sentirem acolhidas. Isto é notório, é observado quando a gente olha ao redor, não é, da igreja, a comunidade em que ela está inserida. Então a igreja precisa ter esta atenção para a sua comunidade, como também precisa ter a sua atenção para a comunidade interna, que são os membros da igreja. Como nós estamos acolhendo a comunidade interna e externa. Então o acolhimento, não é, sem dúvida, precisa ser um item de atenção por parte da igreja. Então o verso 44 diz que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A ideia de comunidade, a ideia de comunhão, é exatamente essa expressão, tudo em comum. Viver em comunidade deve ser, então, um propósito da igreja relevante hoje. Alguns exemplos nós temos na palavra do Senhor dessa convivência na igreja primitiva, que realmente mostravam essa visão de comunidade. O versículo 34 a 37 de Atos 4 diz assim: não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, trazendo o dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Quando eu leio esse texto, lembro que o pastor Shirley falou ainda há pouco da experiência que ele teve em uma igreja, que ele criou um projeto chamado Celeiros, né? Onde as pessoas o que tinha para trazer, traziam, e as coisas que as pessoas precisavam para tomar, né? Para a sua necessidade, tomavam de lá. É exatamente isso que acontecia na igreja primitiva. Aqueles que tinham para oferecer, ofereciam, e aqueles que precisavam ser atendidos, eram atendidos. É esse espírito de acolhimento, de comunidade que o Senhor quer ver na igreja, de compartilhamento uns com os outros. O modelo que a igreja achou foi este. A gente não precisa ter o mesmo modelo, você não precisa vender tudo. Mas o que você tem, que você pode ou possa oferecer para atender um irmão que está necessitado? Às vezes a gente tem a ideia de necessitado apenas aquele que esteja com alguma necessidade financeira ou material. Mas eu imagino e penso, eu acho que os irmãos podem concordar comigo, que uma palavra de afeto, um abraço, uma atenção, são formas de compartilhar com a necessidade do irmão. Então, é isto exatamente que a igreja dos dias dos apóstolos estavam preocupadas em perceber a necessidade do seu entorno, perceber as necessidades internas e atendê-las, para que de alguma maneira ela pudesse ser relevante para aquele seu tempo. E é assim que a igreja precisa ter a visão hoje. A igreja precisa investir na vida do corpo unido, numa vida em comunhão, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, e cada um contribuindo com a sua parte, como diz Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versos 15 e 16. Ou seja, cada um de nós contribuindo com a sua parte, compartilha aquilo que tem e oferece aos irmãos, e cada parte da nossa contribuição
traz como resultado o crescimento da igreja, o envolvimento dos irmãos, o carinho que eles recebem. Agora, eu gosto de pensar exatamente o que Paulo vai dizer aqui, que isto precisa ser feito com amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo. Ele já começa pensando assim. E que todo o corpo, ajustado, unido pelo auxílio de todas as partes, cresce, edificando a si mesmo em amor, na medida em que cada um ou cada parte realiza a sua função. À medida em que cada um de nós realiza a sua função, auxilia no crescimento do todo, que é a igreja, na atenção para com cada um dos nossos irmãos. Então, irmãos queridos, uma igreja relevante é aquela que está atenta para este exercício do acolhimento, né? De uma vida em comunidade, de uma vida comum, onde todos se sentem acolhidos e atendidos nas suas necessidades, seja elas quais forem, ou seja, necessidade material, ou até mesmo afetiva, mas de alguma forma nós, enquanto igreja, estamos atentos ao que está acontecendo ao redor. Na palavra que ouvimos hoje eu estive aqui na oficina junto com o pastor Shirley, então amanhã eu vou visitar as outras também. Podem ficar tranquilos, vou visitar as outras amanhã, na terça, e aqui ele falava exatamente do momento em que a gente está vivendo. O assunto aqui era a questão do suicídio, né? E as causas, e as janelas, e o porquê dessas coisas acontecendo. E se a igreja contribuir exatamente com esse espírito de acolhimento, ela já estará sendo relevante na vida destas pessoas. Então, nós possamos realmente estar atentos à oportunidade que o Senhor nos dá de ser bênção na vida do outro. Irmãos, eu lá em minha igreja, durante o tempo que o Senhor me permitiu pastoreá-la, e que não foi pouco, foi 35 anos, não é? Eu dizia e tratei muito disto com eles. Quem chegou? Quem saiu? Você viu? Fazia essa pergunta constantemente. Quem chegou e quem saiu? Você viu? Às vezes chegamos, saímos e não somos percebidos. Às vezes as pessoas chegam, saem sem serem percebidas. Então, quem chegou e quem saiu? Chegou, foi percebida, e saiu dizendo o quê? Da alegria de ter sido percebida? Infelizmente, eu tenho encontrado algumas realidades exatamente opostas a esta. De ouvir dos lábios das pessoas que entraram e saíram da igreja e não foram percebidas. Quando eu estou dizendo ser percebida, não é ser percebido pelo introdutor. O introdutor, seja bem-vindo, senta ali, e às vezes daquele irmãozinho que vai lá e anota o nome do visitante, né? E às vezes ele é apresentado ou não, e vai embora. O ser percebido é alguém que está ao lado daquele visitante e dizer a ele: você mora na cidade? Você quer ter conhecimento dos trabalhos que temos aqui? Olha, nós podemos oferecer a você, aos seus filhos, não é? Trabalhos que são importantes para o seu crescimento espiritual. E se você desejar estar conosco, seja bem-vindo. É este acolhimento que as pessoas querem sentir, não é? E onde nós estamos plantados? Como está o nosso entorno? O que temos ao entorno da igreja? Então, através de pesquisas importantes que você possa, de alguma forma, lançar mão dela, você então passa a identificar o que você pode oferecer para as pessoas que estão ao entorno. Sejam famílias, seja comércio, não é? Seja escola, seja universidade, seja o presídio. Então você vai encontrar maneiras de realmente ir à comunidade externa e atender aquelas pessoas. É isso que a igreja primitiva nos ensina, né? A ideia de termos este espírito de acolhimento, baseado exatamente na expressão ter tudo em comum. Ou seja,
a visão que a igreja precisa ter voltada para as pessoas. Prédios, equipamentos, tudo isso é importante. Mas elas não podem, de forma alguma, presidir, né, a importância que precisamos ser ou dar às pessoas que estão ao redor de nós. E fazer isto com amor, irmãos. Com amor. As pessoas precisam se sentir amadas. Em segundo lugar, uma igreja relevante é aquela igreja que cresce naturalmente, não é? Há um crescimento natural da igreja. A gente percebe isto exatamente na experiência da igreja aqui de Jerusalém, da igreja dos dias dos apóstolos. O Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Mas acrescentava do nada? Não, exatamente pela relevância da igreja na vida daquelas pessoas, pela importância que aquelas pessoas percebiam receber da igreja, elas iam à igreja, ouviam a palavra e se convertiam. Ou seja, elas eram alcançadas pela vida da igreja, claro que também pela mensagem pregada, mas muito mais pela forma ou pela maneira como eram recebidas no seio da igreja. E nós então precisamos, à luz da igreja primitiva, termos esta visão de louvar a Deus, de servir ao Senhor, de alguma forma ter a simpatia dos que estão no lado de fora, para que elas se sintam atraídas para o Senhor e ouçam a mensagem e abram os seus corações e recebam a palavra e se convertam. É o Senhor, exatamente Ele, isto é, Jesus, né, o cabeça da igreja e o regente da igreja, que faz com que as pessoas realmente venham, se interessem pela palavra e sejam salvas. Acrescentar, ou seja, continuou adicionando. Esta é a ideia. O Espírito Santo do Senhor trabalhando no coração da igreja, no coração das pessoas ao redor, e elas se sentiam motivadas a estarem ali e, entendendo a palavra, foram adicionadas à igreja. Isto é, para uma comunidade visível dos crentes, chamada igreja. Foram adicionadas à comunidade, passaram a viver daquela comunidade. Aqueles que estavam sendo salvos, ou seja, os salvos ou aqueles que estavam sendo salvos, equivale a dizer, ou seja, aqueles que, ouvindo a mensagem, se salvavam, ou aqueles que, a partir da observação da experiência, né, do testemunho, melhor dizendo, da igreja, iam sendo convencidos pelo Espírito Santo e aceitavam o Evangelho. Você já percebeu que às vezes você prega o Evangelho para alguém e de imediato ela diz, eis-me aqui. Mas outras precisam de um tempo, de convencimento. E a igreja precisa estar exatamente atento para isto. E ser instrumento de Deus para que assim aconteça na vida das pessoas. Eu anotei aqui uma fala de Hermann, que é um pastor nascido no norte da Alemanha, um exegeta do Novo Testamento. Ele disse o seguinte, fazendo referência àquela igreja primitiva, ou a igreja de Jerusalém. A jovem igreja tinha apenas algumas peculiaridades em suas formas externas, ou mesmo na sua forma interna, porque viviam a doutrina dos apóstolos, viviam ensinando a palavra do Senhor. Ela adquiriu o seu valor somente pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo atuou na igreja e por isso ela foi, de alguma forma, tornada relevante para o seu tempo. O Espírito Santo convencia as pessoas através do ensino dos apóstolos, conforme pregavam aos ouvintes, e como uma chama ardente fez as almas brilharem com amor, pelo poder deste Espírito e de uma forma
em que eles podiam contemplar os primeiros crentes, não apenas em um estado ativo de comunhão, mas também internamente mudados. Não estavam ali apenas para compartilhar, mas havia transformação interna das pessoas. Ou seja, as visões eram estreitadas da sua relação de homem com Deus, né, e eram quebrantados de alguma forma e passavam a viver em comum, ou seja, considerarem-se uma família. É isto que o Senhor espera da igreja, né? Nós somos filhos do Deus, do Pai eterno. Então, devemos ser esta família que serve ao Senhor. Portanto, o crescimento da igreja vem de Deus. Mas Deus usa a igreja como instrumento para chegar ao coração das pessoas, para que ela seja bênção na vida daqueles que estão agregados à igreja, não é? Aqueles que estão no seu interior, na sua comunidade interna, e para ser bênção também para a comunidade externa, e sendo assim, de alguma forma, instrumento para que as pessoas sejam alcançadas e abençoadas. É isto que o Senhor quer na igreja, e este crescimento vai acontecendo com a ação de Deus de forma natural. Em terceiro lugar, uma igreja relevante é aquela igreja que tem a visão da prática da generosidade. A prática da generosidade, versículo 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Não é? Então, o compartilhar, a distribuição, o texto revela que esta ação da igreja primitiva foi fruto natural desse amor, com o qual cada membro da comunidade se amava como se fosse sua própria alma. Então, havia um amor, um estreitamento entre os membros da igreja, de amarem-se mutuamente e estarem atentos às necessidades, como já dissemos lá no ponto anterior. E toda a igreja cristã precisa caminhar neste espírito. Toda a igreja que quer ser de alguma forma relevante precisa caminhar nesta direção. Ou seja, a prática da generosidade vai ser percebida na igreja em todas as eras e em todas as suas esferas de trabalho. Portanto, então, repartir e compartilhar são ações comuns à igreja relevante. Quando o foco da igreja está no céu, influencia a relação das pessoas com seus bens terrenos. Então, quando nós temos os nossos bens colocados a serviço do Senhor, não é? Então esses bens, sem dúvida, vão servir para abençoar pessoas ao redor de nós. Então, a generosidade. Mas eu posso pensar na generosidade não apenas no compartilhar daquilo que você tem no bolso, mas no compartilhar também dos seus dons. Dos dons que você tem, daquilo que o Senhor lhe capacitou. Então, quando você compartilha o seu dom, né, na igreja, você está servindo a Deus, glorificando a Deus e sendo bênção para o seu irmão. Porque através do seu dom você edifica o corpo, que é a igreja. Então, qual é o seu dom? Ou seja, qual é a sua capacidade de fazer as coisas? Não é? Qual é a sua habilidade? Entrega para o Senhor, para que Ele tome a sua habilidade e torne-o como um dom a serviço da igreja, a serviço do reino, para que vidas ao redor de vocês, vida ao redor da igreja, vida dentro da igreja, sejam impactadas. Então, a generosidade significa não apenas o compartilhar de coisas materiais, mas compartilhar também daquilo que a gente tem, que pode ser entregue no reino, para servir a Deus e abençoar os irmãos. Quarto lugar, a igreja relevante no seu tempo resolve os seus conflitos. Interessante que em lugar nenhum da Bíblia a gente diz ou permite encontrar que uma igreja não tenha conflitos. Não é, pastor Shirley? Em lugar nenhum.
Esse negócio de pare de sofrer não está na Bíblia, não. Porque o que está na Bíblia é, no mundo tereis o quê? E quantas aflições, né? Quantas aflições. Então, o conflito é algo natural da nossa relação humana. Agora, a diferença é se estamos capacitados de forma relevante para resolver os conflitos. E a igreja precisa estar preparada para isso, para que ela seja instrumento do Senhor nas soluções dos conflitos, na resolução dos conflitos, como vidas usadas pelo Senhor, cada um de nós, membros da igreja. A gente vai perceber dois momentos aqui, entre outros tantos, mas pelo menos dois momentos. O primeiro está em capítulo 6, verso de 1 a 7, que é bem conhecido nosso, né? Quando narra-nos o episódio da criação de um grupo seleto da igreja, né? Que é um grupo seleto e muito seleto e importante, mas quando bem treinado e entendendo a sua função, que são os nossos diáconos. Eles são bênção. Quando bem treinados e entendendo a sua função. Pastores queridos, irmãos que estão aqui, o que eu tenho percebido que ao longo da história da igreja, tem havido alguns desvios de função, principalmente no diaconato. Nós precisamos retornar à ideia de que qual é o trabalho dos diáconos da igreja. O diácono da igreja, a minha forma de perceber, eles foram instituídos para cuidar de pessoas. Para cuidar de pessoas. E foi isto que aconteceu, mas nasceu por quê? Por causa de um conflito. Né? Qual era o conflito? Havia uma discussão entre os hebreus e os helenitas, aqueles, né, que se convertiam de origem gregas, que a viúva de um e a viúva de outro, porque havia esta atenção para com as viúvas, estavam uma menos atendida e outras mais atendidas, e os apóstolos estavam, naquele primeiro momento, eles é que coordenavam aquela situação toda, e estavam assoberbados, e havia ali, então, um conflito de atenção, de cuidado. Aí os apóstolos ouviram, diz o texto, reuniu os discípulos, lá no versículo de número 2, de capítulo 6, e diz assim, olha, não é certo que a gente negligencie o ministério da palavra de Deus, a fim de servir, né, as mesas. E orientou que então escolhesse homens capacitados pelo Senhor e que eles fossem encarregados de se dedicarem, né, à divisão daquilo que era vendido e trazido à igreja para servir as pessoas, que a gente viu lá no capítulo de número 2, para que eles pudessem agora então se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. E o texto diz que esta proposta agradou a todos, e então escolheram Estevão, né? Estão aí a lista dos escolhidos, e apresentaram aos apóstolos. Estes então oraram e puseram as mãos sobre eles, e eles foram então consagrados para aquele serviço. E solucionou o conflito. Ou seja, o conflito foi resolvido. Ou seja, em relação ao verso 1, a denúncia dos gregos era com toda a probabilidade, sem dúvida, de que, e bem fundamentada, porque as suas viúvas estavam sendo desprezadas. Foi realmente apenas ou seja, na realidade não foi uma reclamação injusta. Foi uma reclamação justa, até porque eles amavam as suas viúvas. E cada parte desejando o seu próprio, né, os seus próprios pobres, atendiam da melhor forma, ou que entendia ser a melhor maneira. E isto, então, trouxe confusão. Então, nós percebemos o que aqui? Que Atos, no capítulo de número 6, os apóstolos, iluminados pelo Espírito Santo, numa serenidade vinda do Espírito,
aconselhou a igreja, e a igreja aceitou o conselho, caminhou na direção daquele conselho, e o conflito foi resolvido. Então, na igreja, o que a gente precisa é que, entendendo o surgimento do conflito, busque as pessoas que são corretas, e foi isso que aconteceu, eles foram nas pessoas certas. O que ocorre é que às vezes a gente não vai na pessoa certa para resolver o conflito. Eles foram nas pessoas certas, os apóstolos, e abriram o coração. Às vezes a gente não abre o coração e fica amargurando, fica pesando dentro e não fala, e a tendência é que o conflito aumente. E a segunda coisa é depender do Espírito Santo do Senhor para a solução dos problemas. E Deus, naturalmente, deu esta informação, iluminou esse entendimento, tanto da parte dos apóstolos, como dos irmãos, dos discípulos, e escolheram aqueles homens que foram usados pelo Senhor para este negócio, para esta função. Em Atos 15, versos 6 a 35, tá? Não vou ler porque é um texto um tanto longo, mas vamos dar aqui algumas linhas do que trata o texto. Nos versos 6 a 11, a congregação de Jerusalém se reuniu em um concílio. Estavam reunidos em Jerusalém. E o assunto era a circuncisão dos gentios. Lembram disto? Vocês já leram? Vocês são afiados em EBD, porque lá em Magé, o povo não gosta muito de EBD não, mas aqui eu sei que o povo gosta. Lá em Magé, lá no Rio de Janeiro, onde eu sou pastor há tantos anos, muita gente faltando a EBD. Mas acho que aqui no norte do país, não, o povo gosta de EBD. Amém, né? Amém. Então vocês sabem o que aconteceu lá. Os irmãos em Jerusalém queriam que até os gentios, os novos convertidos que não eram judeus, tivessem as mesmas práticas de regras e leis, que eram próprias para os judeus, porque eles passassem por aquelas regras para serem aceitos na comunidade da igreja. Paulo, já aqui convertido, já na sua plena função apostólica, e com uma visão muito mais abrangente, entendendo que aquela coisa não era bem assim, não era daquele jeito, compareceu à reunião, levando consigo alguns irmãos lá da igreja de Antioquia. E ouviu tudo aquilo que estava acontecendo, e a igreja então se reuniu para discutir este assunto. O assunto era continuar exigindo a circuncisão dos gentios ou não? É possível que hajam pessoas aqui, que talvez não conheçam este termo circuncisão, mas era um sinal próprio nas genitais masculinas, que mostrava que ele fazia parte daquele clã dos judeus, ok? Os médicos presentes aqui seria o equivalente a uma cirurgia de fimose, estou correto? É isso? Equivalente mais ou menos isso aí? Oi? Perfeito? Então tá bom. Então só para que os jovens possam entender o que é isso aqui. Que negócio é esse de circuncisão? Mas isso era uma regra dos judeus lá. Uma regra própria deles. Se era uma regra própria deles, Paulo não entendia que isso deveria ser imposto aos gentios. O que deveria ser entendido que eles eram tanto convertidos a Jesus, quanto também os judeus. Bastava entender isso. Então, esclarecendo isto, num grande discurso que você vai ver lá, relatados no capítulo 15, a partir do verso 12, veio a palavra de sabedoria, da parte de Tiago, que era o pastor da igreja naquele tempo, e esse Tiago é aquele irmão de Jesus. E dos versos 22 a 29, a decisão do concílio. Não vamos exigir isto. Vamos apenas dizer a eles que eles precisam se abster da comida sacrificada aos ídolos, verso 29, do sangue, da carne de animais estrangulados, de alguma forma caminhou em algumas regras.
e da imoralidade sexual. E vocês farão bem em evitar essas coisas. E tudo vai acontecer bem. O verso 30 a 35 diz que já em Antioquia, a carta foi lida diante da igreja e a decisão é recebida com alegria. Então, quando os conflitos são resolvidos, há alegria. Não é? Há alegria. Então, Deus cuidou também desse momento que estava conflitando entre os irmãos gentios, ou seja, os irmãos que não eram judeus e os irmãos que eram judeus. Ou seja, os conflitos são naturais nas relações humanas. O problema precisa ser atacado e não as pessoas. A questão é atacar os problemas. Uma igreja que quer ser relevante cuida das pessoas, com seus problemas. Então, nós temos a ideia de que aquele problema, de alguma forma, desqualifica a pessoa. Essa é a ideia que às vezes passa. Quando nós precisamos ajudar a pessoa a resolver a sua dificuldade, para que de alguma forma ela seja abençoada. E tudo deve ser feito com ordem, com base nas Escrituras Sagradas. Claro, nós enquanto servos do Senhor, enquanto crentes, né, igreja do Senhor, temos a palavra de Deus que vai dirigir. Temos a palavra do Senhor que vai dirigir. E temos os elementos próprios ao redor de nós que podem ser lançados mão para também ajudar. A gente viu isso na oficina hoje, não é? Quando a gente, às vezes, não resolve a questão por uma questão de aconselhamento pastoral, a gente tem outros elementos ao redor de nós, profissionais adequados para ajudar a resolver. Mas nós estamos interessados em quem? Na pessoa. Na pessoa. Que ela seja restaurada, revigorada, reintegrada, né, de forma plena, para que ela possa servir ao Senhor na igreja, porque é isso que o Senhor espera da igreja, que ela seja bênção na vida das pessoas, para que os seus conflitos, né, que são naturais, possam de alguma forma serem resolvidos, para ela caminhar seguro, servindo ao Senhor. Portanto, irmãos, nestes itens que a gente pôde tirar aqui desses versículos do capítulo 2, o que a gente aprende aqui? Que de maneira a gente pode então aplicar à igreja de hoje? Aprendemos que os ensinos e os métodos da igreja primitiva foram relevantes para o seu tempo e que devem servir de referência para a igreja deste tempo. Aí, só para retomar, né? Lá eles achavam que vendendo tudo e tal. Então, isso foi um método utilizado por ele para, entendido que era importante para o seu tempo. Mas de que forma eu posso fazer uso exatamente do quê? Da essência. A essência é abençoar as pessoas. Então, de que maneira eu posso me utilizar da essência? Daquilo que vai realmente abençoar as pessoas, e então tirar a essência e adaptar ao momento que eu estou vivendo, à história que a igreja vive, a forma como ela pode então ser bênção na vida da sua comunidade. Então a igreja, de alguma forma, deve marcar o seu tempo e a sua história. Assim como a igreja primitiva marcou o seu tempo e a sua história, a igreja hoje precisa marcar o seu tempo e a sua história. Foi como disse lá na primeira mensagem, né, de que se a igreja sair de alguma forma, desaparecer, se extinguir, a comunidade vai sentir a falta da igreja? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre. É claro que a gente não deseja que a igreja se extingua, né? Muito pelo contrário, que ela cresça. Mas ela precisa, de alguma maneira, marcar a sua história, o seu tempo, dentro da sua comunidade interna e externa, enquanto agência do Senhor.
Aprendemos sobre a relevância da vida em comunidade de uma igreja. A nossa visão de vida comum. Qual é a visão que nós, enquanto igreja evangélica brasileira, e trazendo para o nosso domicílio, né? A Igreja Batista no Brasil, e trazendo ainda um pouco mais para o estreitamento daquilo que é a nossa vivência, as igrejas batistas do campo rondonense, e um pouquinho mais a Igreja Batista aqui na cidade de Porto Velho, e estreitando mais ainda o que eu, enquanto segunda Igreja Batista de Porto Velho, tenho sido relevante para a minha comunidade interna e externa. Qual é a minha visão de comunidade? Então, esta percepção precisa ser, sem dúvida, uma preocupação ou um desafio para a igreja. A pergunta é: como estou sendo percebido lá fora? Como a igreja está sendo percebida pelo entorno? Andando com a Ruth aqui na cidade, percebi que os irmãos estão inseridos num contexto de um grande comércio, né? Então analisem, né, essa realidade externa da igreja e como ela pode ser percebida ali no lugar aonde está. Eu estou me referindo a lugar físico, né? Como ela pode ser percebida? A igreja ela caía na graça dos que estavam ao seu entorno. Cair na graça e ser, de alguma forma, despertar nas pessoas o interesse pela igreja. Então, como eu tenho sido instrumento para que as pessoas que estão ao entorno se interessem pela igreja? Mas eu posso estender esta ideia tratando das famílias. Como eu, como família, membro da igreja segunda de Porto Velho, segunda Batista em Porto Velho, posso, de alguma maneira, impactar os meus vizinhos para que eles também se interessem pela minha fé, pela palavra, pelo evangelho, pela igreja. De que maneira eu estou caindo na graça dos que estão lá fora? Então é algo que a gente precisa aprender com a igreja primitiva. Aprendemos que o crescimento da igreja é resultado da fidelidade da igreja ao Senhor. À medida que a igreja realmente é fiel, ela cresce. À medida em que ela busca servir ao Senhor, ela cresce. O Senhor vai acrescentando vidas, porque as pessoas vão percebendo o testemunho da igreja, a fidelidade da igreja, a forma como a igreja trabalha, como aqueles irmãos lá estão atentos para os adolescentes, como são atentos para as crianças, como eles dão atenção aos idosos. E, aliás, por falar em idosos, está provado, né, aí estatisticamente, que nós, os idosos, aliás, é interessante, eu fui tirar a segunda via da minha carteira de identidade. Aí, quando peguei a carteira nova, botei no bolso, fui para casa, né? Conferi os dados, claro. Aí fui para casa. Um belo dia, eu pegando a carteira, eu olhei, acima da minha foto estava escrito assim: idoso. Que negócio é esse aqui? Que negócio é esse aqui? Aí fui ver o da minha esposa. Nós tiramos a nova via juntos, né? Aí fui ver o da minha esposa. Eu olhei, ué, o seu não está. É porque eu tenho 64, você já tem 65. Então, essa é uma realidade nacional e, quem sabe, mundial, né? A população de idosos crescendo a cada dia. Então, nós, enquanto igreja, que atenção temos para com esse pessoal, né, que está realmente aparecendo aí? Crescimento da igreja depende da sua fidelidade ao Senhor, entendendo que Ele é o cabeça da igreja, e é ter a simpatia de todo o povo, agradando de forma em que a palavra do Senhor chega ao coração de um povo, e o resultado desta igreja será o seu crescimento de forma natural. Aprendemos também que a generosidade é a marca de uma igreja relevante. Como temos faltado com a generosidade no nosso meio, não é?
Como eu disse, a generosidade não significa necessariamente colocar a mão no bolso, isso sim, quando a gente percebe que se temos capacidade ou oportunidade de ajudar o irmão nas suas necessidades materiais, fazê-lo. Mas a generosidade está também no afago, no abraço, no passar a mão na cabeça no sentido de afagar, não passar a mão na cabeça no sentido de não tratar de assuntos sérios, não é isto, mas no sentido de acolher as pessoas. Então a generosidade precisa ser a marca de uma igreja relevante, que está atenta às necessidades internas de seus membros, que são os domésticos da fé, e consequentemente também para aqueles que estão ao redor. Portanto, irmãos, aprendemos ainda que conflitos são próprios da nossa relação humana. Isso é em qualquer área, não é? Não apenas na igreja, na família, no trabalho, na escola, nas nossas relações com os amigos, não é? Então, os conflitos são próprios das nossas relações. Mas o que deve ser, de alguma forma, a atenção de nós, enquanto igreja, é a forma como resolvemos os conflitos. E eles devem ser resolvidos com base nas Escrituras e entendendo que, acima de tudo, precisam ser resolvidos com amor, né, às pessoas. Eu estava lendo algumas coisas e achei um escrito de Maxwell Teixeira, que é um articulista daquela plataforma Scribd. Alguns já devem ter acessado algumas plataformas em que as pessoas registram alguns artigos. Eu achei interessante o que ele escreveu, quero compartilhar com vocês. Vou ler exatamente o que ele escreveu, para não fugir exatamente o que ele pensa. Ele diz assim: uma das marcas da igreja primitiva era que todos andavam no mesmo propósito. Quando falamos da unidade, precisamos entender que é um assunto tão importante para Deus, que Jesus, antes de ser crucificado, passou um longo tempo ministrando e intercedendo por seus discípulos e por todos nós, para que pudéssemos aprender e receber o espírito da unidade e nos tornando um só com Cristo e um só uns com os outros. Exatamente, ele aqui como que sintetizou o entendimento que precisamos ter, a exemplo da igreja primitiva, a ser aplicado a cada um de nós como igreja do Senhor hoje. Andar no mesmo propósito. Termos uma vida em comunidade, entendendo que Jesus Cristo, Ele próprio trabalhou nesta direção, para que o seu povo pudesse realmente ser um povo unido. E é interessante que Ele até orou por isso. Lembra que eu disse de João 17? Que Jesus orou para que o seu povo pudesse ser um, e Ele chegou a dizer, não apenas estes que estou com eles, mas aqueles que hão de crer em mim. Quando eu leio este versículo, eu disse isso naquela noite, ou acho que foi, né? No primeiro dia que falei, acho que foi pela manhã, eu disse que eu fico muito feliz em perceber que Jesus orou por mim, Jesus orou por você, Jesus orou pela igreja hoje, né? Então ele trabalhou nesta direção, para que nós, enquanto igreja, possamos ser um só com Cristo e um só uns com os outros. Esta é a expressão, né, e a experiência da igreja primitiva, importante para o seu tempo, impactante no seu tempo, relevante para o seu tempo, mas que nós, enquanto igreja hoje, precisamos também adotar esses princípios para que sejamos impactantes, relevantes para o tempo que estamos vivendo, para este momento na história da igreja que o Senhor nos tem permitido viver. Que Deus nos abençoe, né? Mais uma vez, para que realmente sejamos usados pelo Senhor e para crescer no sentido de que sejamos uma igreja
impactante e relevante para este tempo. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado. Obrigado por tua palavra. E pedimos que o Senhor realmente use-nos como servos teus, igreja tua, para que sejamos bênção na vida uns dos outros, para que sejamos bênção na nossa comunidade, para que sejamos bênção, ó Deus, no teu reino. Ó Deus, dá-nos a visão de realmente sermos homens e mulheres, servos do Senhor, prontos para que, numa unidade, em amor, sejamos usados pelo Senhor neste tempo. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, e até logo mais à noite, né?